verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor é um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz. Tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz. Espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz. Tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz. Espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. Querido Mestre Jesus, é tão maravilhoso quando paramos tudo e nos propomos a conversar contigo. A nossa alma se enche de alegria e emoção, pois te sentimos ao nosso lado. Nos sentimos amparados e protegidos. Jesus, amigo e irmão, nos ajude, nos envolvendo com o teu amor incondicional, que possamos amar o nosso próximo com respeito e que juntos possamos seguir as tuas pegadas. Pedimos, Senhor, em teu santo nome, que abençoe e fortaleça os nossos irmãos, que de alguma forma se sentem desorientados nas lutas redentoras. Ilumina, Senhor, a nossa caminhada. Sabemos que ainda a estrada é extensa, mas com tua ajuda, com certeza irá suavizar. Que possamos vigiar os nossos atos e que possamos sempre recorrer às orações, pois sabemos que só através disso é que vamos nos curvando aos vossos ensinamentos e sendo obedientes aos teus desígnios. Que assim seja, Senhor. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim,
e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos dar início ao capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Esse capítulo, também vai tratar sobre uma bem-aventurança, uma das bem-aventuranças citada por Jesus no Sermão da Montanha. Nós sabemos, que as bem-aventuranças contêm um resumo, dos ensinamentos de Jesus. Através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, de compreensão e serenidade íntima, que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Ele fala, nas bem-aventuranças, da necessidade de sermos humildes, de ter a simplicidade do coração, humildade de espírito, de sermos brandos, de pacíficos, como nós já vimos, de praticarmos a caridade, de amarmos incondicionalmente, E hoje nós veremos, a misericórdia. Então, iremos ver, o primeiro, perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trato do olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que não errou, aquele que não estiver em pecado. E vamos depois ver as instruções dos Espíritos. Então, o primeiro tópico é perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, misericórdia é uma junção de duas palavras latinas, cordis, que significa coração, e miserere, que remete à dor, ao sofrimento. Então, seria ter um coração condoído, um coração que sente, o sentimento do outro, a dor do outro. No dicionário, nós vamos ver que é um sentimento de pesar, ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, uma piedade, compaixão. E essa ação demonstrada pela misericórdia, é o perdão concedido, aos outros. É a bondade, é a graça. A misericórdia divina é Deus, infinitamente misericordioso, que está sempre nos perdoando e nos dando novas oportunidades. Então, ele nos fala no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, no versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sim, obteremos misericórdia, assim como perdoarmos, Deus também estará nos perdoando. E Mateus também, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, ele fala: se perdoardes aos homens os juízos que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E no Evangelho também de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 15, 21 e 22, ele nos diz: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus nos diz que devemos perdoar aos nossos irmãos infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias.
assim como nós também desejamos esse perdão. E seguindo, ele nos diz: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, se não formos misericordiosos, não poderemos ser brandos e pacíficos. No capítulo anterior, nós vimos que Jesus falou: bem-aventurados que são brandos e pacíficos, os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por essas, né, Jesus faz da brandura, da mansietude, da moderação, da afabilidade, da paciência, né, uma lei. Ele condena a violência, a cólera, a ira, toda expressão descortês, todo sentimento contrário à caridade de que alguém possa usar contra seu irmão, né, para com seus semelhantes. E ele nos diz que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir a relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, né? Então, se não formos misericordiosos, se não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, não seremos brandos e pacíficos. Ele diz que o esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada, né? Que geralmente é calma, toda mansidão e caridade. E a outra, né, aquela que não esquece, né, é ansiosa de sombria suscetibilidade. E ele também nos diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, e se Deus está sempre nos perdoando, nos dando novas oportunidades para que a gente possa estar refazendo a nossa história, né, para que a gente possa estar quitando os nossos débitos, como não perdoarmos aos nossos irmãos, né? Ele também vai nos dizer que existem 2 maneiras bem diferentes, distintas de perdoar. Uma que seria perdoar de coração, né, verdadeiramente generosa, e uma outra, um perdão orgulhoso, que na verdade não é um perdão. Ele nos diz que essa verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, é aquele perdão que você não vai ficar lembrando a seu irmão, né? Você perdoa e, dessa forma generosa, existe a possibilidade de uma reconciliação entre as partes, né? A relação pode seguir adiante. E a outra é que o ofendido, ou aquele, né, que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Então, é aquele, né, que diz que perdoa, mas está sempre relembrando, né, está sempre criticando, está sempre voltando àquela situação, né, fazendo com que seja difícil a reconciliação. No livro Consolador, né, nas questões 334, 335 e 336, nós temos algumas considerações. Calma aí, gente. Tá aqui. Sobre o perdão. Calma aí, 334.
Eu botei, depois tirei o papelzinho. Olha. 333. Né, que eu falei. 300, na lei divina, 333, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para a culminância da evolução espiritual. Na 334, ele nos fala: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro. Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil. Então, uma conversa, um diálogo, ele é sempre útil. E a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida. Aí ele nos diz: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Aí ele também pergunta: o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Quer dizer, se arrependeu e não vai mais passar, né, pelas provas para que possa estar sanando esses erros? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato da misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Então, o Senhor nos dá a oportunidade, né, das encarnações, né, para que possamos estar quitando, né, estar sanando esses débitos anteriores, né, para que possamos estar refazendo a nossa estrada, né, caminhando, né, para sermos espíritos perfeitos. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única forma que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Então, seguindo aqui o Evangelho, nós vamos ver a reconciliação com os adversários. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, nos capítulos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitim. Então, reconciliai-vos com vossos, o mais depressa possível, com os vossos adversários, aqueles que nós temos diferenças, os nossos opositores, rivais, até, né, que temos desentendimentos, né? Enquanto estás com ele a caminho, enquanto estamos encarnados, né, enquanto estamos nas provas da vida, para que ele não vos entregue ao juiz. Então, o juiz é a nossa própria consciência. Nós mesmos, né, nos cobramos quando nos desvirtuamos da lei do amor, né?
o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça. Aí o ministro da Justiça seria a lei de causa e efeito, né, que vamos ter que pagar, né, até que tenhamos quitado, né, o último ceitil. Ceitil é uma moeda, é uma quantia significante. No Novo Testamento diz que é uma moeda de cobre, né, usada naquela época, que significava, era a moeda de menor valor. Então, enquanto tivermos, né, débitos, estaremos, né, passando por sucessivas reencarnações, né, para que possamos estar sanando todos os nossos débitos. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, ele nos diz que o perdão vai ter o efeito, né? Como ele diz, o efeito moral seria, né, tirar todas as vibrações negativas, né, e ficar tudo bem, né? Quando a gente está em paz, né, os sentimentos são muito mais agradáveis. E no sentido moral, material, né? Nós sabemos que, como espíritos, né, em processo de evolução, nós, quando retornamos ao plano espiritual, levamos conosco todos os nossos sentimentos, todos os nossos nossas paixões. Então, se aqui somos pessoas infelizes, se somos pessoas com raiva, com amargura, com sentimento de vingança, tudo isso levaremos conosco, né? Tanto o mal quanto o bem. Então, nós temos que pensar, né, que se existirem questões mal resolvidas, né, entre o ofensor e o ofendido, se não houvesse perdão, isso pode significar em problemas mais tarde, né? Aquele que se sentiu ofendido e que não existiu o perdão pode, na verdade, vir e obsediar, né? Como ele nos diz, na obsessão, da subjugação, né? Então, seguindo, o espírito, aí ele nos diz também que morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem é falso por causa disso, porque esses sentimentos, eles não vão se acabar só porque morreu, a gente vai continuar levando tudo isso, né? Lá nós teremos os mesmos sentimentos que nós temos aqui. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Nós vimos, né, nós sabemos que a obsessão, deixa eu olhar aqui, a obsessão é o domínio, né, que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Existem casos mais graves, ou às vezes eles limitam os movimentos físicos, às vezes tomam os espíritos, né, e existem casos mais graves e menos graves. Aí ele nos diz que pode causar isso. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual a que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, ele diz que esses casos de obsessão, de subjugação e possessão são devido a desentendimentos em existências pregressas, em que não ocorrer o perdão. Deus, né, o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura,
que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Deus não consente que aquele que perdoa sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda, porque às vezes pode ter um perdoar e o outro não. Então ele nos diz que se aquele que perdoou não vai sofrer, né, a vingança. Deus não consente que aquele que perdoa sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência, é principalmente para que eles não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, estaremos, né, reencarnando quantas vezes forem necessárias, até que possamos nos transformar de espíritos impuros em espíritos puros, né, para que possamos estar quitando os nossos débitos, para que possamos estar trabalhando, né, os nossos vícios, né, as nossas imperfeições morais. Então, ele também nos diz, a reencarnação seria, né, um castigo. Aí na Gênesis, no capítulo 11, na questão 26, ele nos diz: a encarnação não é, pois, normalmente uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Através das encarnações sucessivas, nós iremos progredir, né, ao desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Isso vai depender do esforço de cada um. Cada um se desenvolve de determinada forma, né? Depende, né, se quer seguir as leis divinas, porque não basta conhecer as leis divinas, temos que colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, vai depender do esforço de cada um, né, de estar se melhorando, de estar se conhecendo, olhando para si e vendo quais são as suas necessidades de mudança. A gente sabe quais são os nossos erros, aquilo que nós podemos, né, estar melhorando em nós, que ainda temos dificuldades, apesar de muitas vezes querermos, mas ainda não conseguimos, né? Então, é um meio, né, de progredirmos. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem. Então, à medida que ele, né, vai progredindo moralmente, ele vai se expandindo, né? Fica menos materializado. Sua felicidade está em razão do progresso realizado. Mas, como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se torna, então, para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Então, pelas más escolhas, né, pelo modo de proceder, por não seguir as leis divinas, por não estar acatando-as, né, o ser contrário, né, ele não vai progredindo, ele vai ficando mais tempo, mais encarnações ele vai ter, né, obrigando a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de encarnação. E ele também, né, podemos observar, né, que a falta de perdão, o sentimento de animosidade, nos mantém em vibrações contrárias, né, à lei do amor.
E, como tem um ditado, né, que diz que é um autor desconhecido, que fala: perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Porque sem o perdão, né, a gente tendo aquele sentimento de raiva, de amargura, de tristeza, né, esses sentimentos fazem com que a gente adoeça, né? Fora a questão de uma possível obsessão, há um outro ponto mais grave que atinge diretamente aos que se mantêm irredutíveis na reconciliação. Surgem vários problemas de saúde. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, né, escrito por Divaldo, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos fala: quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam as células de seus automatismos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Então, essa falta de perdão, esse rancor, essa amargura que fica dentro de nós, né, faz com que nós, né, adoeçamos. Agora, não julgueis, não, o argueiro e a trave no olho. Aqui. Essas letrinhas são tão pequenininhas que eu tenho que botar pertinho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixe-me tirar o argueiro de teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, veja como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O argueiro seria um pequeno cisco, né? E a trave, uma madeira, né? Uma coisa grande. Né? Geralmente estamos mais propensos a olhar o defeito dos outros do que os nossos, né? É muito mais fácil estar vendo defeito no nosso irmão do que em nós mesmos, né? Às vezes por orgulho, por vaidade, apontamos o defeito do outro, sem observarmos que nós também possuímos esses defeitos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, ele nos diz que olhamos para o defeito do outro de uma forma ostensiva, e para o nosso nós tentamos dissimular, damos desculpas, né? Muitas das vezes, porque se reconhecermos aqueles defeitos, né, aquela trave no nosso olho, isso exigiria mudança de nossa parte. E muitas das vezes não estamos preparados para as mudanças, ainda não queremos mudar. Então, né, ignoramos, né, fingimos que não estamos vendo. Caridade orgulhosa é um contrassenso. Não existe, né, a caridade, né, orgulhosa, a caridade e o orgulho, eles, né, são contrários, são antagônicos. Visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades possuir, ao mesmo tempo, abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria,
em vez do mal que os alçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Né? O orgulho, né, está na base, por isso que Jesus critica tanto o orgulho, né? Ele se encontra na base como um móvel de quase todas as ações humanas. Eis a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo do progresso. Aqui, em Hamed, né, nesse livro Renovando Atitudes, né, ele faz um estudo também sobre essa passagem. Só um minutinho. E ele nos diz: a tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Então, em vez de ele reconhecer, né, como suas falhas, ele diz que a falha é do outro, é a falha da situação. Ele projeta no outro aquelas suas falhas. Às vezes, tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Na indagação, ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e, como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas e às situações e aos outros. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Então, é a necessidade de nós nos conhecermos, né? De autoanalisarmos, de nos autoanalisarmos, de estarmos conscientes de quem somos realmente, né? Quais as nossas capacidades, quais são os nossos erros, como estamos procedendo, né? Ao invés de estarmos olhando o outro, nos preocupar principalmente com nós mesmos, né? De estarmos nos analisando, de nos conhecermos, né? Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Então, atingiremos a nossa plenitude, nosso desenvolvimento, à medida que vamos nos conhecendo e trabalhando em nós esses defeitos, essas imperfeições, né? À luz das verdades divinas, seguindo a lei do amor. Finalizando, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos, né? Ou outra, os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Então, muitas das vezes, quando estamos apontando o defeito do nosso irmão, né, na verdade, aquele defeito é nosso, né? Aquilo nós é que trazemos em nós. Agora estaremos estudando outro tópico. Não julgueis para não serdes julgados. Deixa eu ler aqui também a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre a caridade. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então,
né, para estarmos praticando a caridade, como Jesus nos disse, que fora da caridade não há salvação, né, para que possamos estar realmente praticando a caridade, né, devemos, né, ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar seu próximo é fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ele nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela, né? Então, assim como nós queremos, né, e precisamos da indulgência, assim também devemos, né, praticar a indulgência com nossos irmãos. Agora, iremos ver. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houver de julgar os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem, que se lapidem, né, as adúlteras. Qual sobre isto é a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever no chão com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quantos aos que o interrogavam, né, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro, né, os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocando-a no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e no futuro não tornes a pecar. Isso aí está no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos de 3 a 11. Então, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligar, quer dizer, de atacar, né, a alguém, né, uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Agora, olhando, né, no dicionário, a palavra indulgência, ela é mais ampla do que o perdão, né? A indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, né, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Então,
né, a indulgência ela é muito mais ampla, né? Sabermos do defeito dos nossos irmãos e não comentar, não estar, né, a falar sobre esse assunto, procurar, né, ressaltar as suas qualidades. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer ao trem sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências de todos, sem pruridos de falsa superioridade. Então, o indulgente, né, ele não se julga melhor do que ninguém, né? Ele só se coloca no lugar do outro, não julga, né, e não gosta de comentar sobre aquele assunto, né? É muito mais amplo do que apenas perdoar. Aí ele nos diz que assim como, né, todos nós precisamos de indulgência, né? Nenhum de nós gosta de ser julgado, né? Todos nós queremos ser perdoados e que sejam indulgentes para conosco, né? Porque ele diz, a censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, né? Então, a censura, quando é feita a conduta de alguém, ela pode ser de duas maneiras. Pode ser para reprimir o mal, né? Ou para desacreditar a pessoa, cujos atos se criticam. Esse, no caso de reprimir o mal, ele nos diz que é até saudável, né? Que vai ser uma forma de progresso para a pessoa, de alerta para que ela possa se melhorar. E, né, agora, desacreditar a pessoa não tem nenhuma razão de ser, né? É falta de generosidade, é falta de caridade. Então, não tem desculpa nunca este último propósito, quer dizer, desacreditar a pessoa. Porquanto, no caso, só há maledicência e maldade. Agora, reprimir o mal, no primeiro caso, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, ele nos diz que essa advertência, reprimir o mal, ele não é contrário à lei de Deus, né? Jesus mesmo, ele foi, como ele nos diz aqui, Jesus nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Ele diz, né, ele está se lembrando daquela, no templo, né, quando Jesus derruba, quando estavam, né, usando o templo de forma correta. E ele nos diz aqui, né, continuando, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante, e importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, nesse sentido, né, para reprimir o mal, isso, né, pode acontecer, pode, né, criticar. Mas ele também vai nos dizer, para que isso seja feito, é necessário que a pessoa tenha autoridade moral, ou seja, que ela não esteja praticando o mesmo erro. Porque aí é hipocrisia, né? Estar criticando, estar querendo reprimir no outro uma atitude que também é sua, é contrário, né? Contrário à lei de caridade, não tem porquê. Ele diz, o que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, você não pode reprimir aquilo que você também faz, né? A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, né? A que se apoia no exemplo que se dá no bem. Então, se a pessoa não tem, né, autoridade moral, ela não tem como estar criticando o outro. Se ela pratica as mesmas ações, elas têm que estar se analisando. Não pode reprimir no outrem aquilo que ela mesma também está fazendo. Aqui também no livro de Renovando Atitudes, de Hamed,
Gente, tem alguma pergunta? Eu estou seguindo aqui. Calma aí, né? Que ele também faz uma reflexão sobre essa passagem, né, de não julgueis a fim de não ser julgados. Ele nos diz: julgar uma ação é diferente de julgar as criaturas. Né? A gente pode julgar a ação, isso é ruim, mas não julgar a pessoa, né? Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque, julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará na realidade estabelecendo não somente uma sentença ou um veredito, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Então, com o mesmo rigor, né, que nós julgarmos o outro, também seremos julgados. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos tornar-se-á a nossa real medida, como iremos viver com nós mesmos e com os outros. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, né, a forma como estamos, né, como lidamos com o outro, né, significa, né, a nossa prisão, né, ou a nossa liberdade, né, de não estarmos apontando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ih, tem vários. Boa noite, minha querida. Enxergamos diferentes de outros muito maior, sem ver os nossos próprios, né, vendo os nossos próprios sempre com parcimônia, é verdade. A gente tem a tendência de olhar, né, o defeito do outro, né, e com muito mais rigor, e o nosso com parcimônia, assim como também olhamos os defeitos, né, das pessoas mais próximas e que amamos, muito amamos, com parcimônia também. Conhece-te a ti mesmo, é verdade, é uma necessidade nós conhecermos, né, de estarmos nos conhecendo, para que possamos estar realizando em nós, né, as transformações, para que a gente possa estar se conhecendo, né, não, né, evitando os julgamentos, perdoando. O perdão é uma coisa difícil, né, mas eu tinha até que eu separado mais alguma pergunta, mas agora eu não sei se eu deixei aqui, deixa eu ver aqui, né, que falava sobre o esquecimento das ofensas. Diz que o perdão real seria com o esquecimento das ofensas, mas nem sempre, né, nós esquecemos. Podemos perdoar, mas não esquecer, mas só para aquilo que sirva de exemplo para nós. Nós terminaremos esse capítulo num próximo estudo, né? Como vou chamar então para colocar, né, o nosso hino e a nossa prece de encerramento. Deixa eu ver são que horas. Obrigada, queridos irmãos, que possamos estar aqui no próximo estudo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem uma outra aqui. Tânia, conhecer-se para transformar-se, é verdade. A gente, só através do autoconhecimento é que poderemos fazer as nossas transformações, né? Que poderemos, né, estar trabalhando em nós os nossos vícios, as nossas más tendências, né?
só através do autoconhecimento. Não termos medo de mudar, né? Estarmos praticando as leis divinas, não só conhecendo-as, mas colocando em prática o Evangelho no nosso dia a dia, né? Jesus nos conclama a lei do amor, a amar o próximo como a nós mesmos, a fazer os outros, né, aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, que possamos estar praticando isso no nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, vou chamar agora, vou pedir para colocar o hino e depois realizarmos a prece. Filho da terra formosa, das mãos tão ditosas do nosso Senhor, amigo sempre presente, trazendo pra gente vibrações de amor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Sob o som da sua voz, a médium veloz a registrar tudo que a alma implora e o corpo necessita para se curar. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Águas fluidificadas que lavam a estrada da nossa dor. Bálsamo em forma de luz que a todos conduz ao nosso Senhor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, em doações de amor, em doações de amor. E assim, querido Jesus, te agradecemos pela companhia que nos fizestes. Com certeza, a nossa disposição nesse momento é outra. Muito obrigada, Jesus, por sempre estar atento às nossas necessidades. Que possamos sempre lembrar o quanto o Senhor é maravilhoso, atencioso, bondoso. Que a tua paz envolva toda a nossa terra, cada habitante deste planeta. Obrigada, querido Jesus, e fique sempre conosco, Senhor.